Irmãos, o tema da minha palavra hoje é o cristão e a política. Olha o que diz Provérbios 29, 2. Diz assim a palavra de Deus: quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Irmãos, dia 2/10 de 2022, domingo, nós iremos eleger nossos representantes civis do Poder Executivo, a saber, o presidente e o governador, e do Poder Legislativo, deputados federais, deputados estaduais e também senadores. Hoje, político, pastor e a polícia são as classes mais desacreditadas da sociedade. Pessoas a qual ninguém quer saber. Todo mundo diz que é corrupto e caiu de fato em descrédito. Isso leva muitos a não olharem com a devida atenção e seriedade para o que farão nas urnas. Eu vejo muitos pastores, muitos irmãos e muita gente levando como se fosse algo sem importância o que nós iremos fazer no domingo, como se tanto faz, tanto fez, em quem nós vamos votar. E as desculpas, elas são as mais diversas. Mas será que eu posso votar de qualquer jeito? Qual é o meu papel na política? Em quem eu devo votar? Por que a igreja deve ensinar sobre a política? É tudo isso que eu gostaria de ver. Eu sei que muitos dão uma desculpa da seguinte forma: Deus é soberano. Ele é quem põe e remove reis. E é verdade que Deus é soberano? Sim. Mas eu e você somos responsáveis por nossos atos. Lembra? Judas, ele entregou Jesus para ser preso. O povo pediu para que soltasse Barrabás. E Pilatos lavou as mãos do sangue daquele justo. Todos fizeram isso debaixo do desígnio de Deus, mas foram responsabilizados por seus atos. Ou seja, essa decisão está nas nossas mãos, e nós devemos fazê-la com temor e tremor. O fato de Deus ser soberano, o fato de Deus controlar os reis, o fato de Deus estabelecer e tirar reis, não significa que eu e você não temos parcelas de responsabilidades sobre o nosso voto. Abraham Kuyper, que foi um político, um jornalista e estadista, e também um teólogo holandês, ele vai dizer o seguinte: não há 1 centímetro quadrado deste mundo da qual Cristo não possa dizer, é meu. Ou seja, não há nenhuma esfera da sociedade onde a fé cristã não deva operar, onde a fé cristã não deva atuar. Muitos pensam que o cristão ele não pode ser político. Muitos pensam que nós devemos estar isentos dessa questão, que nós devemos apenas pregar o evangelho e deixar política para quem gosta de política. Mas eu te pergunto, o cristão ele pode ser médico? Pode. O cristão ele pode ser advogado? O cristão ele pode ser engenheiro? O cristão ele pode ser empresário? Sim. Então por que o cristão ele não pode ser político? Então você pergunta, por que você acha que o cristão não deve se envolver em política, não deve talvez até se candidatar a um cargo político? E a pessoa responde, é porque política é pecado, política é uma coisa do diabo, política é algo carnal, é mundano, toda pessoa que se envolve com política é corrupta ou debandeia para a corrupção. Política não serve para os crentes devem apenas pregar o evangelho e aguardar o retorno do Senhor. Ou seja, há um pensamento equivocado sobre essa questão, que o cristão, ele não pode atuar na política, ele não pode votar conforme o que diz a palavra de Deus. Isso é errado. É por isso que os maus governam e os justos são oprimidos, como diz aqui Provérbios. Quando aquele que não é justo está no poder, ele destrói a nação, ele oprime o povo, ele dificulta a propagação da minha e da sua fé. É por isso que quando nós vamos às urnas, devemos votar com consciência, exercendo o nosso papel como cidadãos e cidadãos do céu. Martin Luther King vai dizer o seguinte: o que me preocupa não é nem o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons.
É quando aqueles que são bons se calam diante da injustiça. É quando aqueles que têm a verdade se calam. Não fazem nada, não tomam nenhuma atitude. Pastor, mas eu não fui chamado para ser político. Eu não fui vocacionado para isso. Ok. Mas todos nós podemos exercer o nosso voto e escolher aqueles que irão nos representar. E escolher como um cristão escolhe. Na história, cristãos políticos foram responsáveis por inúmeros feitos históricos. Por exemplo, a proibição do infanticídio em Roma. Na antiga Roma, quando uma criança nascia com deficiência, sabe o que acontecia com ela? Era lançado fora. Era lançado no lixo. Quem pediu isso? Cristãos. No Império Romano, havia a luta de gladiadores, onde homens e uma arena se enfrentavam até a morte. Sabe quem acabou com isso? Cristãos. Na Índia, viúvas eram queimadas ainda vivas. Sabe quem acabou com isso? Homens e mulheres de Deus. A abolição da escravatura na Inglaterra foi obra de um cristão, William Wilberforce, que lutou contra isso, dizendo: olha, eu não posso ser dono de outro homem. E a partir dele, foi caindo como efeito dominó a escravidão em todo lugar. Nos Estados Unidos, foram cristãos que combateram a segregação racial. Ou seja, é extremamente benéfico para a sociedade que a igreja atue nesse meio, mas também é extremamente benéfico para nós como igreja, nós votarmos com consciência, nós exercermos o nosso direito como cidadãos, como cristãos que somos. Obviamente, eu não estou dizendo aqui que irmão deve votar sempre irmão. Não é pelo fato de um cristão ser candidato que você vai votar nele, você precisa avaliar outros critérios. Eu também não estou dizendo que todo crente é um bom político. Você vê que a bancada que dá mais mau testemunho por aí é a bancada evangélica. É dali que saem inúmeros escândalos. Então não estou dizendo isso. E também não estou dizendo que o púlpito deve transformar-se em um palanque político. Que a igreja deve aqui trazer candidatos e dizerem: olha, votem nele. Não, não é isso também. Nós, como Igreja Resgatar, decidimos que nós não faremos isso, porque cremos que não é o melhor para nós. E muito embora, no particular, nós temos liberdade de expressar o nosso voto, mas não fazemos isso de púlpito. O que eu estou dizendo aqui é que a igreja deve olhar para essa questão e olhar para a palavra de Deus para que tome as decisões que glorifiquem o seu Senhor nessa esfera. Eu gostaria de abordar aqui apenas 3 princípios sobre o cristão e a política. E o primeiro princípio é: por que a igreja deve ensinar sobre política? Você já pensou sobre isso? Será que a igreja é lugar para se ensinar sobre isso? Será que a Bíblia, ela tem alguma coisa a nos falar sobre essa esfera? Sim. A Bíblia, ela é a verdade absoluta. Não apenas sobre o céu, mas sobre toda a existência humana. Lembra o que vai dizer 2 Timóteo 3, 16, 17? Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade de pleno preparo para realizar toda boa obra. Que toda boa obra? Toda. Inclusive na hora de votar. Inclusive na hora de exercer seu direito como cidadão. A Bíblia, ao contrário do que muitos pensam, fala muito sobre este assunto, fala muito sobre política. Você vai para ela e você encontra livros que falam sobre isso. Por exemplo, Juízes, 1 e 2 Crônicas, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Samuel. Paulo gasta um capítulo inteiro de Romanos 13 só para falar do papel do Estado e do cristão. Ou seja, a Bíblia sim tem muito a nos ensinar. Além disso, existem muitos homens de Deus que exerceram seu papel político em momentos críticos da história e foram de fato um colírio para a nação, pois exerceram seu poder público com integridade, honra e sabedoria. Por exemplo, José do Egito. Lembra a crise que ele enfrentou?
de fome, mas graças a ele, os hebreus, o povo de Israel, foi perpetuado a nação cujo viria o Salvador. Lembra de Moisés? Lembra de Josué? Gideão? Davi, Salomão, Josafá, Ezequias, Josias, Daniel, Neemias, todos esses aqui na Bíblia exerceram papel público e de forma excelente, de forma que glorificou a Deus. Portanto, sim, a igreja deve ensinar sobre tudo e, portanto, sobre política. Não faz sentido nenhum nós ensinarmos sobre soberania de Deus, não faz sentido nenhum a gente ensinar sobre o Evangelho, não faz sentido nenhum a gente ensinar sobre o pecado, mas quando entra nessa parte, nós passarmos para outro assunto. Precisamos ensinar sobre política, porque a Bíblia fala muito sobre política. Segundo princípio, qual o papel do cristão na política? E eu quero aqui me deter mais no segundo e no terceiro princípio. Então, qual é o papel do cristão na política? Qual é o seu papel na política? É somente ir lá, colocar um número na urna, voltar para sua casa como se nada tivesse acontecido? Será que há princípios que regem a forma que nós iremos votar? A quem nós iremos escolher? Sim. Então, primeiro, o cristão deve escolher bem os seus representantes. Olha o que vai dizer a Bíblia em Deuteronômio 17, 14 ao 17. Quando entrardes na terra que o Senhor teu Deus te dá, e conquistardes, e habitando nela, disserdes, designarei para mim um rei, como fazem todas as nações ao meu redor, certamente designarás como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Designarás um dos teus irmãos como rei sobre ti. Não poderás escolher um estrangeiro, um homem que não seja dos teus irmãos. Olha o verso 16 e 17. Mas ele não poderá acumular cavalos para si, nem fará voltar o povo ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis para este caminho. Também não tomará para si muitas mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem ajuntará para si muita prata e ouro. Irmãos, veja o que Deus está dizendo aqui para Israel. Obviamente o contexto é outro, o contexto é de quando eles entraram na terra de Canaã, porém nós podemos aplicar alguns princípios a nós, porque os princípios aqui contidos são eternos. Então veja o verso 16 principalmente. Nós não somos mais uma nação teocrática, mas nós precisamos ainda escolher governantes, não precisamos? Então podemos aplicar esses princípios aqui. O primeiro princípio aí está no verso 16, dizendo, ele não poderá acumular cavalos para si. O que significa? Significa que aquela pessoa que fosse assunto ao poder, em posição de liderança, não poderia acumular riquezas para si. Não poderia enricar com aquele seu cargo. Ele não poderia adquirir mais bens, mais cavalos. E também não poderia levar o povo para o Egito novamente, para ser escravos ou para tentar obter algum bem daquela nação a qual Deus tinha dito, não voltarás para lá. Irmãos, qual a motivação da pessoa que se candidata? Ela quer enricar? A pessoa que se candidatou, ela ficou rica? Ela ficou milionária? Os seus parentes ficaram milionários? Porque se sim, isso significa que o povo está sendo roubado, que o povo está empobrecendo. O político, segundo o que diz aqui, ele não poderia enriquecer. Mas segundo, ele não poderia usar do seu poder para se entregar à promiscuidade, tomar para si muitas mulheres, viver uma vida imoral. Os governantes que por aí se candidataram, quando eles estão no poder, ou por que eles querem o poder? Para ganhar status, fama, para aprovar leis imorais. O rei aqui, ele não poderia ter várias mulheres. A gente sabe que o povo quebrou isso aqui. O povo depois não escolheu um rei que temia Deus, não escolheu um rei que não acumulasse para si, e não escolheu um rei que tomasse para si diversas mulheres. Qual foi a consequência?
divisão do reino, escravidão, porque é isso que acontece quando nós não observamos os princípios bíblicos, nos tornamos escravos. Sim. Os políticos, mesmo não havendo mais escravidão, eles podem, de alguma forma, nos escravizar através de impostos terríveis. Podem nos escravizar através de leis que minam a nossa fé, que fazem com que a gente não consiga propagar o Evangelho. Os políticos, eles podem nos escravizar, nos levando a viver uma condição de vida como a da Venezuela, onde comprar papel higiênico é uma luta. Quando um governante ele enrica em um cargo público, isso significa apenas uma coisa: que o nosso dinheiro não está sendo investido em hospitais, escola, iluminação, saneamento, segurança, usado para erradicar a fome, o desemprego, que ele está sendo desviado. Desviado. Sabe quem sofre com isso? Quando um representante usa do seu poder para enriquecer, para acumular tesouros, você, sua mãe, seus filhos. Você nunca chegou no hospital lá, precisando ser atendido e ficou horas lá? Você nunca levou sua mãe, o seu pai, a sua avó, o seu avô, e ficou lá? Você nunca teve que passar por uma avenida esburacada, e anos ali? Isso é consequência de quando nós escolhemos mal os nossos representantes. Tem muita gente que reclama de política. Tem muita gente que reclama dos políticos, mas quem colocou eles lá? Foi você. Quando você não observou os princípios bíblicos e votou sem meditar, sem refletir, você trouxe consequência para você e sua família. Então precisamos avaliar bem, precisamos pensar bem qual é a motivação daquele político, qual a motivação da qual ele se candidatou, qual é o histórico. Você precisa pesquisar, meu irmão. Esse ano nós iremos eleger 5 representantes: presidente, governador, deputado federal, deputado estadual, senadores, pessoas que irão presidir durante 4 e 8 anos. É muito tempo. Olha para o cenário político atual. Quantas raposas estão lá, fazendo desfavor, e quem colocou? Muitos de nós. Errar uma vez é humano. Errar 2 é tolerável. Mas errar 3 é burrice. É burrice. Nós não podemos olhar para as urnas e irmos para lá de qualquer jeito. Você precisa pesquisar. Você precisa chegar na sua casa e olhar quem é aquele que você está almejando votar. Tem a ver com os valores que você crê. Se não, descarte. Descarte. Então, primeiro, o cristão deve escolher bem os seus representantes. Segundo, o cristão não pode ser omisso. Porque essa atitude de muitos, de omissão, omissão não corresponde aos princípios de Deus. Com Deus, é sim, 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 e não, não. Esse é o famoso isentão. Nem lá, nem cá. Eu sou de Cristo, é o que dizem eles. Quem você vai votar? Eu não vou votar. Vou votar nulo, vou votar em branco, ou vou votar em quem defende o que é mal. Pastor, mas eu não mato, eu não adultero, eu não uso drogas, eu nem quero que isso seja aprovado. Mas a partir do momento que você vota nulo, a partir do momento que você vota em um candidato que não representa os seus valores como cristão, é exatamente isso que você está promovendo. Alguém que incentiva a imoralidade, o consumo de drogas e muitas outras coisas. Ou seja, você está sendo cúmplice das obras infrutíferas das trevas. É o que vai dizer Efésios 5:11. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as. Condenais. O que é condenar? Lembra João Batista? Ele vê Herodes pegando a mulher do seu irmão em adultério. E o que ele faz? Ele não fica quieto, ele não se omite, ele diz: não é lícito pegar a mulher do seu irmão. Ele fala.
Mas muitos de nós, para ficarmos bem com todo mundo, ficamos calados, não condenamos, somos omissos. Mas quando eu me omito, eu me torno cúmplice da obra das trevas. Porque você acha que nós tivemos aí tantos anos de governo vermelho, esquerdista, comunista em nosso país? Porque muitos cristãos se omitiram. Olha o que vai dizer Tiago 4,17. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Ou seja, pecado não é apenas você pegar um revólver e matar alguém. Pecado não é apenas você violentar uma mulher. Pecado também é você saber o que deve fazer e ficar quieto. E não fazer nada. E fingir que não é com você. Você lembra da parábola do bom samaritano? O homem estava ali, machucado, ferido, precisando de ajuda. E passa um ali e finge que não é com ele. Passa um levita e finge que não é com ele. O sacerdote. E quem ajuda aquele homem? O samaritano. A quem Deus elogia não é quem faz vista grossa, não é quem se omite, mas é aquele que para ajudar. Fechar os olhos, irmãos, diante a perversidade, diante o mal, é agir com maldade, é agir de forma maligna. Sabe a corrupção que nós tanto enfrentamos? É fruto da omissão de muitos. Eu achei genial um comercial do Burger King, lançado em 2018, onde tinha uma urna eletrônica e eles perguntavam, quem você vai votar? E eles colocavam lá o número lá, ou então muitos falavam, eu vou votar em branco. Eu tenho 2 candidatos, um é o branco e outro é o nulo. E aí no final dessa pesquisa social, a pessoa ganhava um lanche. E aí muitos do que votaram em branco ou nulo, receberam um lanche assim, era um pão com maionese e cebola. Ou era um pão com só o pão, um pão com manteiga. E aí eles falam, mas peraí, a propaganda não é que eu ia receber um lanche? E aí eles dizem a seguinte frase: quando alguém escolhe no seu lugar, não dá para reclamar do resultado. Quando alguém escolhe no seu lugar, meu irmão, não dá para reclamar do que acontece depois. Não dá para reclamar de fome. Não dá para reclamar de desemprego. Não dá para reclamar de combustível. Não dá para reclamar do alimento. Não dá para reclamar de nada. Você tem que aceitar. Como disse alguém, quem não gosta de política é governado por quem gosta. Eu me pergunto hoje, a gente está acompanhando o cenário mundial, e a gente está vendo o que está acontecendo lá, as perseguições religiosas na Nicarágua. Esse é o nome mesmo, né? Pelo ditador Daniel Ortega. Irmão, será que isso não é fruto de gente que dizia isso? Deixa a política para quem gosta. Vamos pregar o evangelho. Vamos evangelizar. Deus é soberano. Deus que remove reis. Deus que coloca reis. Será que Daniel Ortega justamente não é o juízo de Deus sobre aquela nação? Que se omitiu do seu papel de cristão ao decidir quem serão os seus representantes? Creio que sim. A consequência é que cristãos lá hoje estão sendo presos. E estão sendo impedidos de pregar o evangelho que tanto valorizavam. Eu sei que às vezes você está preocupado apenas com as coisas naturais, não é? Mas não é apenas com isso que você deve se preocupar, irmãos. A nossa fé está em jogo também. Nós precisamos falar de Cristo hoje. Nós precisamos falar de política hoje para que nós podemos falar de Cristo amanhã. Quem não fala de política hoje, consequentemente, não vai conseguir falar de Cristo amanhã. Você sabia que a Coreia do Norte, pasmem, já foi um campo enorme de missionários? Não é a Coreia do Sul, é a Coreia do Norte. Mas acho que o pai ou vô de Kim Jong-un assumiu o poder como ditador e cortou isso. Hoje lá, o imperador Kim Jong-un é adorado como uma divindade. Cristãos são perseguidos e mortos. Veja, fruto da omissão. Fruto dos cristãos, paz e amor. Se era um crime dizer, a economia a gente vê depois, é um crime ainda maior. Neste momento de eleições, nós dizemos,
a política, nós vemos depois. Não apenas um crime, mas um pecado. Precisamos, então, não ser omissos. Precisamos ter bem definido quem são os nossos candidatos, quem não são. Terceiro, o cristão não pode associar-se com pessoas que lutem contra os seus valores. É o que vai dizer o Salmo 94, 20. Pode associar-se contigo o trono perverso que maquina o mal em nome da lei? Você pode ter sociedade com aquele que assume o trono, em nome da lei faz o que é mal? Isso é justo diante de Deus? Isso é bíblico? Isso agrada a Deus? Olha o que vai dizer Provérbios 25, 26. Como fonte turva e manancial poluído, assim é o justo que dá lugar ao ímpio. É por isso que não existe cristão de esquerda. É por isso que não existe cristão feminista. É por isso que não existe cristão progressista, liberal. Irmãos, os princípios bíblicos vão totalmente contra os valores da esquerda, do feminismo. Por exemplo, a esquerda ela defende a destruição da família, da propriedade privada e da fé judaico-cristã. Já a Bíblia defende isso. A Bíblia, um dos valores mais sagrados, uma das instituições mais sagradas é a família. A Bíblia defende o seu direito de propriedade. E principalmente, a propagação da nossa fé. O feminismo, ele quer empoderar as mulheres e levá-las a se libertar do jugo da família e dos maridos. Mas o que a Bíblia vai dizer ao contrário disso. Ela vai dizer, mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Amem os seus maridos. Mulheres, tenham filhos para a glória de Deus. Como é que você pode votar em gente que é da esquerda? Como é que você pode votar em gente que participa de movimento feminista, de movimento LGBT, quando a Bíblia diz que Deus fez homem e mulher? Como é que você pode votar em quem apoia ideologia de gênero, doutrinação nas escolas, que é contra o homeschooling, que é um valor para nós? Como é que você pode votar, irmãos, e quem é a favor da morte de crianças, de bebês inocentes ainda no ventre da sua mãe? Que querem que legalize, ou pelo menos não querem mexer nisso aí. Como é que você vota em gente que quer legalizar maconha? Quer legalizar as drogas? Que quer regulamentar os meios de comunicação? Inibir a nossa liberdade de expressão e religiosa? Como é que você pode votar, irmãos, em alguém que quer aumentar a máquina pública, quando o Estado é grande, eu e você somos pequenos? É isso que acontece. Então eu e você, como cristãos, nós não podemos nos associar com pessoas que lutem contra estes nossos valores. Eleger gente assim é dar um tiro no pé. Imagine que tem um bandido tentando entrar na sua casa, o que você vai fazer? Você vai tentar se proteger. Você pega um taco, você pega uma arma se você tiver, você tranca as portas, você vai para um cômodo mais seguro, você tenta se proteger. Mas tem um monte de bandido tentando entrar na nossa casa, através das urnas, e nós não fazemos nada, nós permitimos que o inimigo entre em nossa casa e mate, e mine a nossa fé. É inútil, irmãos, você orar como cristão, mas votar como ateu. É inútil você dizer que é cristão, mas na hora de agir como um cristão, agir como um ateu. Não tem como. Olha o que 2 Coríntios 6, 14 ao 13 vai dizer: não vos coloqueis em julgo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão há entre luz e trevas? Que harmonia existe entre Cristo e Belial? Que parceria tem o crente com o incrédulo?
Mas como é que você pode se associar? Porque é isso que você faz. Quando você vota em um candidato, você está se associando a ele. Um candidato perverso. Um candidato que é trevas. Que age com injustiça e perversidade. Não tem como ter comunhão. É nesses momentos que o joio é separado do trigo. Que as ovelhas são separadas do bode. E que a luz é separada das trevas. São com atitudes como a que nós faremos domingo. Quem nós vamos votar vai definir muito o quão crente nós somos ou não. Terceiro e último princípio. Pastor, eu entendi que a igreja deve ensinar sobre política, porque a Bíblia, ela fala sobre política. Tem muitos estadistas ali que foram homens de Deus para poder, de fato, agir como colírio para a nação. Eu entendi também que, como cristão, eu preciso observar alguns papéis que eu tenho na sociedade. O primeiro é que eu tenho que escolher bem meus representantes. Eu não posso ser omisso. Que eu não posso escolher quem luta contra meus valores. Mas a questão é quem votar. Porque tem tantos candidatos aí olhando, parece que nenhum me representam. Então será que a coisa mais lógica não seria votar então em branco? Pagar a multinha, não ir votar? Porque assim eu lavo a mão. Não. Então, terceiro princípio, quais critérios devo usar para escolher um candidato? Eu gostaria aqui de falar de alguns critérios que você pode avaliar para escolher o seu candidato. O primeiro, deve ser alguém justo e que haja com justiça. Olha o que vai dizer Provérbios 31, do 4 ao 9. Não fica bem aos reis, ó Lemuel, não fica bem aos reis beber vinho, nem aos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito do oprimido. Dai bebida forte ao que está morrendo e vinho ao amargurado, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e não se lembrem mais da sua miséria. Abre a tua boca em favor do mudo, e em favor do direito de todos os desamparados. Abre a tua boca, julga com retidão e faz justiça aos pobres e necessitados. Você entendeu o que está acontecendo aqui? Aqui está falando de reis, que ao invés de resolver o problema do povo, de reis que ao invés de julgarem com retidão e justiça, de reis que ao invés de darem atenção à causa do pobre, o que eles faziam? Dava vinho. Por quê? Porque quando você está bêbado, não se pensa nessas coisas. Não se pensa na miséria, não se pensa na pobreza, não se pensa nas dificuldades, não se pensa em soluções. É uma boa estratégia. Irmãos, o povo não está trabalhando em favor do político. Nós não estamos trabalhando em favor de um político, mas é o político que deve trabalhar em nosso favor. E esse político deve agir com justiça, deve julgar com justiça. O político não pode fechar os olhos às necessidades do povo, ou tentar iludi-los como se nada tivesse acontecido. Ou até mesmo cevar o povo com migalhas. Não. Nós temos hoje no Brasil uma política do pão e circo. Que é isso? Você lembra lá do momento do Covid lá? O povo desempregado, o povo com fome, o povo querendo ir para a igreja e não podendo, o povo morrendo. E o que muitos governantes fizeram? Fecharam as empresas, fecharam as igrejas. Sabe o que mais? Fizeram um show da Cláudia Leite. Para um monte de bobo, idiota ir lá, festejar e se esquecer do problema real. Promoveram diversos shows, é o mesmo aqui. Aí a pessoa está na festa e ela não se lembra dos males que é em sua nação. E se ela não se lembra dos males, ela não vai querer lutar por eles.
Ela não vai querer fiscalizar o seu político. Ela não vai querer cobrar dos representantes. Por quê? Porque, como diz o texto, estão embriagados, não conseguem enxergar a sua miséria, a sua amargura, a sua opressão. A política do pão e circo é antiga. Então o governante, ele não pode fechar os olhos para essas questões. Ele tem que olhar para o povo e ver a realidade. O que está acontecendo? Ele tem que fazer valer a lei. Ele tem que julgar a causa do pobre, a causa do rico. E tem que ser punido com o mesmo rigor da lei. Ele não pode fazer acepção de pessoas. Não é o que temos visto em muitos anos aí. Onde se você tem algum foro privilegiado, você se safa de toda a safadeza. Mas se você, às vezes, não tem condições de se defender, você é punido com o mais alto rigor da lei. O governante tem que ter um compromisso com a lei. E aqui eu não falo nem da lei de Deus, que seria o ideal. Ter um compromisso com a lei de Deus. Mas eu digo que minimamente com a lei que rege a nossa nação. Segundo, precisa ser alguém de caráter incorruptível. O que nós mais vemos aí são políticos que cedem às seduções da corrupção, do suborno, que se envolvem em escândalos. Seu candidato já se envolveu em escândalo? Já aceitou suborno? Já recebeu rachadinha? Descarta! Descarta! Pois não é alguém com caráter incorruptível, é alguém que cedeu ao canto da sereia, ao canto do poder. Há quem diga que poder corrompe. E poder absoluto corrompe absolutamente. Mas não, o poder só revela aquilo que está no coração do homem. Nós vimos aí muitas pessoas que subiram nas asas do presidente atual e que se corromperam, e que viraram as costas, e que perverteram o direito. Erramos uma vez, vamos errar de novo? Certa vez uma menina, ela foi se aconselhar com o pastor dizendo o seguinte: pastor, eu quero me casar. É mesmo? E eu encontrei um rapaz muito bom, um rapaz trabalhador, inteligente. Rapaz trabalhador, inteligente. Homem de Deus. Homem de Deus? Só tem um problema. É só um probleminha? Pô. E bate na mãe dele. Pastor, você acha que eu devo me casar com ele? Você acha que é de Deus? E aí o pastor respondeu: casa com ele logo, agora! É de Deus, pastor? Se é de Deus, eu não sei. Mas a mãe dele precisa parar de apanhar. Precisa bater em você que é mais novinha. Você acha que ele vai me bater, pastor? Ele bate na mãe dele, meu Deus do céu! Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Uma ilustração de casamento falando de política. Pastor, fulano já roubou. Fulano já foi preso. Fulano já caiu em escândalo. Será que ele vai roubar de novo? Será que ele vai voltar a fazer as mesmas coisas? É claro que vai. É alguém de caráter corruptível. É alguém de caráter fraco. É alguém que só espera a oportunidade para voltar para o crime. Então, se fulano já roubou no passado, o que vai garantir que ele não roube novamente? E, portanto, nós não podemos eleger gente assim. Gente de índole dúbia. Gente que não podemos confiar. Precisamos ser criteriosos. Há muitos políticos hoje que são ratazanas, sanguessugas, lobos vorazes que devoram o povo. Que só querem estar na política pelo poder, pelo dinheiro e nada mais. Políticos que decretam leis injustas. Políticos que têm um histórico duvidoso. Irmãos, o seu político precisa ter um histórico impecável de honestidade. Impecável.
Terceiro, esse seu candidato, ele precisa ter coragem para não se envolver coragem para se envolver com os problemas mais graves que atingem o povo. Olha o que vai dizer Neemias, do verso 1 ao 4. Palavras de Neemias, filho de Racalias, no mês de Quiseu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Susã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá, com mais alguns homens. Perguntei-lhes pelos judeus que voltaram, os que sobreviveram ao cativeiro, e a respeito de Jerusalém. Eles responderam: os que sobreviveram ao cativeiro estão passando grande aflição e vergonha lá na província. Os muros de Jerusalém foram derrubados, e as portas da cidade, queimadas. Depois de ouvir essas palavras, sentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. E a Bíblia vai dizer que Neemias, este copeiro do rei, certa feita ele aparece diante do rei com um semblante entristecido, caído. E Ciro pergunta: o que está havendo, Neemias? Eu nunca te vi assim. Eu nunca te vi com o rosto dessa forma, entristecido. Ele fala: é o meu povo, é a cidade de meus pais, está destruído. Ele entendeu que ele foi chamado então para ser a resposta àquela nação que estava sendo destruída. Irmãos, o político ele não pode ser medroso, ele não pode ser covarde, ele tem que ser ousado, ele tem que chamar para si a responsabilidade, ele precisa pegar os problemas e resolver. Ele não pode pôr para debaixo do tapete. Neemias recebeu a notícia de Hanani e de mais alguns homens. Jerusalém está com as portas derrubadas, queimadas, os seus muros estão no chão. Sabe o que isso quer dizer? Os muros caídos, não tinha mais segurança. Sabe o que quer dizer? As portas queimadas, não havia quem julgasse aquele povo com retidão e justiça. E mais, em aflição, em vergonha, estavam em miséria, estavam em desprezo total. Sabe o que é pior? Não ter alguém que julgue a sua causa. Sabe o que é pior do que viver em um ambiente extremamente inseguro? É ter o desprezo daqueles que te presidem. Isso é o pior. É pessoas olharem para a sua situação e não fazerem nada. Era exatamente assim que Jerusalém se encontrava. Mas Neemias, que estava com seu burro na sombra, copeiro do rei. E copeiro do rei, irmãos, era uma posição de confiança, era uma posição de prestígio. Ele poderia morrer ali, ele poderia ficar no conforto. Copeiro era alguém que comia, bebia do vinho do rei, provava de sua comida para ver se não estava envenenada. Era uma espécie de conselheiro. Neemias estava de boa, ele poderia dizer: deixa Jerusalém para lá, deixa para outro cuidar disso aí. É muito problema, é muito difícil. Mas não foi isso que ele fez. Ele primeiro expressou isso a Ciro. Depois pediu o apoio de Ciro para poder reconstruir a sua cidade. E Neemias resolveu em 52 dias um problema que perdurava por 142 anos. Homem de coragem. Homem disposto a se envolver com problemas graves. Sabe o que isso me lembrou? Muitas obras que estavam inacabadas. Por exemplo, a transposição do Rio São Francisco, 13 anos parado, sem ninguém fazer nada. Mas em menos de 4 anos, está lá, água para todo o Nordeste. E por quê? Porque não houve negligência, não houve desprezo. Houve alguém que falou: eu vou resolver esse problema. Mas e aí? E agora? Que nós temos que votar novamente. Teremos representantes que são corajosos e que se envolvem com os problemas do povo de fato, ou não?
Quarto, o seu candidato, ele precisa ter visão e boa gestão dos recursos, ou você e eu iremos empobrecer. O político precisa ser um homem ou uma mulher de visão. Ele precisa olhar para o passado, ele precisa olhar para o presente, ele precisa olhar para o futuro, saber o que deu certo, o que não deu certo, e também trazer soluções para antecipar os problemas. Lembra José do Egito? Deus lhe deu uma visão, deu uma visão ao governador, ao rei, ao faraó. José do Egito, além de interpretar, deu conselho ao rei. Lembra da visão? 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas com muitos grãos, 7 espigas sem grãos. As vacas gordas devoravam, as vacas magras devoravam as gordas e as espigas sem grãos as que tinham grãos. O que isso queria dizer? Que o Egito teria 7 anos de muita fartura, mas 7 anos de muita miséria. E José, ele entende isso, e ele interpreta isso para o rei. Mas ele não para por aí. Ele dá um conselho. Ele era um homem de visão. Ó rei, façamos assim, nos 7 anos de bonança, prosperidade, estoquemos, para que possamos ter nos 7 anos de fome. E assim foi feito. E essa atitude o elevou a governador do Egito, a segundo depois do faraó. Essa atitude fez com que o povo de Israel fosse perpetuado e muitas outras nações beneficiadas. Um homem de visão, um homem de boa gestão dos recursos, um homem que sabia lidar com o que era posto em sua mão. Provérbios 11:14 vai dizer: quando não há uma direção sábia, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Ou em algumas versões, na multidão de conselhos há sabedoria. Quando não há uma direção sábia, um homem de visão à frente da nação, nós padecemos. O povo cai, e quem sofre sempre é eu e você. Então eu te pergunto, eu não estou aqui dizendo que aquela pessoa que vai presidir o executivo como presidente ou governador do estado precisa dominar todas as matérias relativas a isso. Mas quem são os seus ministros? Quem são os seus representantes, os seus assessores, os seus conselheiros? Quem são as pessoas que envolvem aquele governo? São homens de visão? São homens capacitados? Ou são fruto de um lobby? São fruto de uma aliança marqueteira? Um bom governante, irmãos, ele não quer aumentar a carga do povo. Ele não quer aumentar os tributos. Pelo contrário, ele quer aliviar. Ele quer diminuir a máquina pública para que o povo possa ter liberdade e para que o povo possa prosperar. Mas o mau governante, ele aumenta tudo isso, ele amplia os ministérios e ele castiga a mim e a você. Má gestão dos recursos públicos. Nós vimos aí, enquanto o povo padecia, teve gente lá do STF que estava aumentando os seus salários. Porque era pouco. Irmãos, veja que se nós não decidirmos, colocarmos alguém de visão que faça boa gestão, a gente vai padecer. Quinto, capacidade de contornar problemas aparentemente insolúveis. Irmãos, o líder é alguém que vislumbra saídas para problemas. É alguém que pensa em soluções. Lembra Davi? Davi, ele viu Golias, enquanto muitos tremiam de medo. O que ele disse? Eu vou enfrentar esse gigante aí. E eu vou botar ele abaixo. Quando todos olhavam e viam derrota, ele viu vitória. Assumiu os riscos. Foi para cima. Viu a solução, não apenas da sua família ser isenta de tributos, mas dele casar com a filha do rei. Viu a oportunidade.
Davi, em um momento de aflição, reuniu 600 homens amargurados, endividados, quebrados de espírito, e com eles fez a sua tropa de elite. Davi, quando saiu para guerrear, e uma nação inimiga veio, pôs fogo em suas casas, levou suas mulheres e filhos cativos. Ele se reanimou em meio ao caos e reverteu aquela situação que aparentemente já estava perdida. Precisamos de um governante como Davi, irmãos, que pensa em soluções para problemas, que não fica choramingando e colocando a culpa em outros. A pandemia é um bom exemplo. Como é que os governantes agiram para resolver o problema? O daqui de São Paulo foi para Miami. Enquanto o povo estava morrendo, estava com fome, estava desempregado. Enquanto muitos empresários estavam falindo. Enquanto o cidadão de bem estava apanhando na praça por sair para se exercitar. Então, como é que os governantes agiram na pandemia? Com lockdown? Com multando igreja? Que no momento era um meio de consolo e esperança para o povo? Fechando e multando comércios? É um bom exemplo para você começar a avaliar. E perceber quem vai te representar pelos próximos anos. Sexto. O seu governante, o seu representante, não deve temer denunciar o erro dos poderosos. Deve ser cabra macho. Lembra Samuel? Samuel denunciou os pecados de Saul. Samuel apontou o dedo e falou: você está errado. Você está agindo neciamente. O que você está fazendo desagrada a Deus. Lembra Natã? Natã fazia parte da bancada de Davi. Sim. Mas quando Davi adulterou, mentiu e cometeu um homicídio, ele chegou, apontou o dedo na cara e disse: és tu o homem, Davi. Você pecou contra Deus. Lembra João Batista? Herodes tomou a mulher do seu irmão. João Batista chega e diz: não é lícito o que você está fazendo. Precisamos de governantes que não temam denunciar os erros dos poderosos. Que tenham, de fato, peito para enfrentar o STF quando se torna reprovável. Que tenha peito para não aceitar que a lei não prevalece no nosso país, ou que um ou outro poder se sobressaia acima da lei. Precisamos de gente que vai enfrentar nações que querem tirar a soberania do nosso país, que querem se apropriar de nossas riquezas. Pessoas que estarão dispostas a colocar mãos em armas se necessário, para proteger a nossa nação, para proteger os seus filhos, para protegerem os seus netos. Pessoas que não se vendem. Pessoas que não estão dispostas a ter paz a qualquer custo. Pessoas que não vendem o nosso país. Para concluir, então devemos escolher primeiro o candidato, porque olhando para ele, estudando as suas propostas, estudando o seu histórico, percebemos que ele tem uma vocação para aquilo, que ele tem o preparo, uma equipe preparada para auxiliar em seu governo, que tem caráter, que tem compromisso, que tem proposta, que se preocupe com coisas como saúde, educação, emprego, segurança, moradia, o progresso do país, liberdade.
Se temos pessoas evangélicas com esse perfil, irmãos, devemos dar prioridade a elas com o nosso voto. Mas seria uma irresponsabilidade eu dizer para vocês que deveriam votar em uma pessoa evangélica simplesmente pelo fato dela ser evangélica, mas não ter todas essas credenciais. Não. Mas após as eleições, não termina por aí. Eu e você não temos apenas a responsabilidade de eleger representantes, mas também de fiscalizar. Porque nós vamos lá, votamos no domingo, elegemos representantes, viramos as costas e achamos que acabou. Não, tem que fiscalizar, tem que acompanhar, tem que criticar se tornar reprovável. Nós somos cristãos, nós não nos curvamos diante de reis, nós só nos curvamos diante da palavra de Deus, perante o próprio Deus. Então, se aquele que nós elegemos em algum momento se torna reprovável, devemos expor, devemos condenar, devemos exigir. Precisamos fiscalizar os nossos representantes, ver se eles estão tendo postura dignas da confiança que nós depositamos, sobretudo nos assuntos de ordem moral, social, como por exemplo, casamento, que estavam tentando colocar ali casamento entre pessoas do mesmo sexo, aborto, liberdade cristã, ou liberdade religiosa, liberdade de expressão. Precisamos cobrar. Temos esse papel de fiscalizar após as eleições. E segundo a Bíblia também, precisamos interceder, honrar e obedecer as autoridades constituídas, se elas não agem em contradição com a nossa fé. E uma das formas que nós podemos fazer isso é orando. É orando para que Deus dê graça. Paulo vai dizer isso, a Bíblia vai dizer isso. Orem pelos seus governantes, para que vocês vivam vidas tranquilas. Jeremias vai dizer, buscai a paz da cidade, para que vocês possam ficar tranquilos. Pastor, mas todos os candidatos são ruins. Isso é porque o ser humano é falho. O único governo que é perfeito, irmãos, é o governo de Deus. É o governo do Senhor. E obviamente, quando nós dizemos feliz a nação cujo Senhor é Deus, nós estamos falando não do Brasil, mas do povo de Deus. Agora, o fato de Deus ser o nosso Senhor, nós devemos votar de qualquer jeito, de modo nenhum. Entre o rei da Babilônia, que quer tolher a minha fé, que quer subverter os meus valores e mudar a minha identidade, eu prefiro o rei medo-persa ou o rei romano, que não é o mais perfeito, mas permite eu manter as minhas crenças. Ninguém é perfeito, irmãos. Precisamos olhar, avaliar segundo esses princípios bíblicos e votar. Se algum deles vier atrair a nossa confiança, aprendemos e tiramos de lá. O que não podemos é nos omitir, ou votar de qualquer jeito, ou não dar a devida importância que se tem este momento tão importante para o nosso país. Amém? Vamos orar então?